Vai dar-se início ao seminário 10 anos da participação portuguesa na EFOR. Vai usar a palavra o diretor do Instituto da Defesa Nacional, professor doutor João Marcos de Almeida. Boa tarde a todos. Sou o Dr. António Vitorino, sou o General Cerqueira Rocha, sou a Doutora Teresa Leal Coelho, Sr. Tenente-General Fontes Ramos, Sr. Major-General Maris Fernandes. Antes de mais, os meus sinceros agradecimentos pela vossa participação no seminário sobre os 10 anos da participação de Portugal na IFOR e depois na SFOR. Como atores de um acontecimento marcante da história recente de Portugal, penso que os testemunhos de Vossas Excelências serão fundamentais para uma melhor compreensão das dimensões política, diplomática, estratégica e mesmo operacional da participação portuguesa na IFOR. Sr. General Valença Pinto, Srs. Oficiais Generais, minhas senhoras, meus senhores, a presença de Vossas Excelências nesta sessão é demonstrativa do interesse na questão, no assunto que vamos debater, e no interesse em testemunhar, na voz de atores prestigiados na operação que vamos discutir, aquilo que, nas palavras do Dr. Jorge Sampaio, num escrito que tem sobre o assunto, descreveu como um dever e um meio precioso de dignificação do prestígio do nosso país. Neste sentido, muito obrigado pela presença de todos. Apesar de muito se ter escrito sobre a participação portuguesa na IFOR, pensamos que estes 10 anos poderão constituir uma oportunidade, ou a celebração destes 10 anos, para a reflexão sobre a participação portuguesa não só na operação militar na Bósnia, mas em operações militares do mesmo género. O IDN, no ano em que comemora os seus 30 anos, tem assim o privilégio de poder contribuir para a reflexão nacional sobre as lições e conclusões relativas à presença portuguesa em teatros de operação europeus. Esperamos e fazemos votos para que este seminário constitua simultaneamente uma homenagem e um testemunho. Homenagem, antes de mais, ao poder político, aqui representado pelo Dr. António Vitorino, que teve a coragem de redefinir o interesse nacional à luz da evolução do país e do mundo, considerando que a presença militar do país nas fronteiras da Europa, e não apenas nas fronteiras nacionais, seria fundamental para Portugal. Homenagem igualmente a todos aqueles, principalmente no plano militar, que também têm dignificado o país no âmbito das organizações internacionais e das suas intervenções militares nos teatros europeus, com o objetivo de reconstruir e ajudar a reconciliar e a construir a paz de Estados martirizados pela guerra. Testemunho, porque a história se deve construir também com a participação dos seus atores, e não só a partir de reflexões teóricas, por mais importantes que elas sejam, e neste aspecto esperamos contar, na parte principalmente do debate, com a participação ativa de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram ligados à IFOR e à SFOR, obviamente sem desencorajar a participação no debate de outros que não tiveram nenhuma ligação direta à IFOR e à SFOR. De acordo com as palavras de um antecessor meu, o professor Severiano Teixeira, na revista Nação e Defesa dedicada ao tema Portugal e as operações de paz na Bósnia, ele afirmou: durante o século XX, Portugal e as Forças Armadas Nacionais intervieram 2 vezes no teatro europeu. A primeira entre 1916 e 1918 na Flandres, no quadro da Primeira Guerra Mundial. A segunda a partir de 1996 na Bósnia-Herzegovina, no quadro das operações IFOR e SFOR, e depois, agora acrescento eu, reforçada com a participação no Kosovo a partir de 1999. Como indica esta observação do professor Severiano Teixeira, a participação de Portugal na intervenção internacional na Bósnia é um símbolo importante no abandono de uma política externa excessivamente isolada do mundo que marcou grande parte do século XX português. Mas a participação das tropas portuguesas na Operação de Paz na Bósnia
é também um marco crucial no processo de transformação das Forças Armadas após a sua participação em processos complicados e traumáticos da história do país que tiveram alguns efeitos negativos para a instituição militar. Neste sentido, e porventura encontramos aqui o maior significado do que ocorreu há 10 anos, a participação nacional na IFOR simboliza a reaproximação de Portugal ao mundo e à Europa, nos domínios da segurança e da defesa, e a reconciliação das Forças Armadas consigo próprias e com o país que servem. Mais uma vez agradeço a presença e a participação de todos os que se quiseram associar a esta sessão e, de um modo muito especial também, a Sua Excelência o Sr. Dr. Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado da Defesa, que muito nos honrará com a sua presença na sessão de encerramento. Muito obrigado a todos e desejo de bons trabalhos. A locução no âmbito deste seminário subordinado ao tema 10 anos de participação portuguesa na IFOR, é conhecido de todos, subejamente conhecido de todos, é um cidadão português e um cidadão europeu, e disso fez prova ao longo da sua carreira, particularmente da sua carreira política. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, completou o mestrado em Direito e Ciências Políticas também pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, foi e é advogado, foi professor assistente em diversas universidades portuguesas, das quais destaco a Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, na medida em que é a Faculdade de Proveniência, foi juiz do Tribunal Constitucional entre 1989, depois iniciou uma carreira política ativa, digamos assim, em 1980, quando iniciou funções enquanto deputado eleito à Assembleia da República. Foi, aliás, deputado à Assembleia da República na segunda legislatura, na terceira, na quarta, na quinta e na sétima. Foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre 84 e 85, um jovem secretário de Estado, como sabemos. Veio a ser secretário de Estado da Administração e Justiça do Governo de Macau entre 1986 e 87. Foi deputado ao Parlamento Europeu, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa entre 1995 e 1997. Foi comissário europeu responsável pela, então, JAI, Justiça e Assuntos Internos, e aqui, naturalmente, não representou Portugal, mas sim o interesse geral das comunidades, portanto, demonstra um perfil diversificado no que diz respeito à sua formação. É autor de várias publicações nas áreas dos assuntos europeus, direito constitucional e ciências políticas. Senhor Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Senhor General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhor General Cerqueira Rocha, a Senhora Doutora, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui hoje, para prestar um testemunho da minha específica maneira de ver a missão das Forças Armadas Portuguesas na Bósnia, que, como o Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional há pouco recordou, se iniciou em 1996. Peço desculpa da leitura tão extensa do meu currículo, não é uma questão de vaidade, é porque tenho um cadastro longo, mas, de todo o modo, começo a descobrir as delícias disto de ser convidado para colóquios a título de glória do passado. Quanto à questão que aqui nos ocupa, eu escrevi em 1996 um artigo no Diário de Notícias intitulado "Por que estamos na Bósnia?". E a resposta que dei a esta pergunta, à época, foi muito simples. Estamos na Bósnia porque é necessário e é justo. E eu continuo hoje, passados 10 anos, convencido de que foi de facto necessário e foi de facto justo ter tomado a decisão de envolver
as Forças Armadas Portuguesas na missão da NATO que foi encarregue de garantir a estabilização pós-conflito balcânico e de permitir a normalização da vida na Bósnia-Herzegovina. Mais do que os pormenores históricos, talvez convenha sublinhar, em relação à decisão tomada em 95, as linhas de força que podem ou não ter repercussão no futuro, e já agora, se me permitem, em 2 apontamentos onde é que eu me enganei. Em relação às questões do fundamento da decisão, há que reconhecer, por comparação com outras decisões, que esta foi paradoxalmente a mais fácil. Mais fácil do ponto de vista da sua legitimidade, do ponto de vista do enquadramento deste tipo de missões no plano do direito internacional. Na medida em que, por comparação com outras operações subsequentes, designadamente com o Kosovo ou com o recente conflito no Iraque, a verdade é que o caso da Bósnia parece reunir todos os pressupostos que os manuais de direito internacional pressupõem para se poder tomar uma decisão de a comunidade internacional intervir num país com o objetivo de o estabilizar e de garantir a gestão e a superação de uma crise. Na medida em que a decisão de participar na Bósnia foi tomada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, naturalmente, ou pelo menos sem o veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança, portanto, o requisito da autorização do Conselho de Segurança encontrava-se reunido. Em segundo lugar, houve um mandato do Conselho de Segurança a uma organização militar, a NATO, para levar a cabo esta missão. E, em terceiro lugar, a missão foi desencadeada a pedido conjunto das forças beligerantes que celebraram os chamados Acordos de Dayton, os quais, aliás, faziam com que os intervenientes no conflito fossem eles próprios os primeiros a reconhecer a necessidade de uma intervenção da comunidade internacional para pôr termo ao conflito e garantir a estabilização pós-conflito. E, portanto, neste sentido, no sentido da leitura dos manuais e da legitimidade da operação, a decisão apresenta-se como relativamente fácil e insuscetível de gerar a controvérsia política que outras subsequentemente geraram. Devo confessar que, vistas as coisas a 10 anos de distância, é difícil acreditar que se voltem a reunir condições equiparáveis às que estiveram na base da decisão de intervenção na Bósnia, noutro tipo de conflitos posteriormente. E esta é talvez a primeira linha de força interessante. Nós, sobretudo juristas, fomos construindo ao longo do tempo, digamos que a partir do final dos anos 80, uma concepção que os juristas gostam muito de dar nomes a tudo, não é? Que chamamos de direito de ingerência humanitária. Isto é, o reconhecimento que a violação de direitos fundamentais e que a prática do genocídio constituía um crime contra a humanidade que não podia ser considerada como confinada aos estritos limites da soberania nacional de cada Estado-membro, um genocídio ou uma prática sistemática de conflito interétnico que vitimava populações inocentes, legitimava uma intervenção da comunidade internacional, e essa intervenção da comunidade internacional, ao abrigo deste princípio de ingerência humanitária, decorria da interpretação que a comunidade internacional fazia de que aquele conflito era, para efeitos da aplicação da Carta das Nações Unidas, uma ameaça à paz regional e, consequentemente, legitimava uma intervenção da comunidade internacional. Ora, o que as experiências subsequentes mostram é que esta concepção idílica, poética, do direito de ingerência humanitária, cada vez menos terá hipóteses de se aplicar. E, ao mesmo tempo, conflitos que envolvem o mesmo tipo de violações de direitos fundamentais e direitos humanos básicos, como, por exemplo, o do Kosovo, ou como, por exemplo, a própria questão do Iraque, cada vez menos terão possibilidades
de serem decididos à luz desta clareza de processo de decisão, típica de manual, que se verificou no processo da Bósnia. O pedido das partes, a unanimidade do Conselho de Segurança e depois uma organização internacional disponível para aplicar essa mesma decisão do Conselho de Segurança. A questão, obviamente, apenas sublinha a fraqueza, as vulnerabilidades e as insuficiências do sistema de decisão das Nações Unidas e, sobretudo, do modelo do Conselho de Segurança. Os ditadores que tenham amigos no Conselho de Segurança estão protegidos. Os ditadores que serão punidos pela comunidade internacional são aqueles que não encontram nenhum anjo protetor entre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que gera, à partida, uma situação de dois pesos e de duas medidas, que é totalmente contraditória com o ideal poético, humanista, transcendente do direito de ingerência humanitária. Este paradoxo, de facto, não se verificou na Bósnia, mas que eu conheço até este momento, é o único caso de sucesso onde não se verificou. A segunda nota é a questão do fundamento político da intervenção na Bósnia. À época, lembro-me de ter dito que fundamentavam a decisão portuguesa razões humanitárias e razões de ordem moral. Essas razões tinham a ver, obviamente, com a natureza específica do conflito, com a circunstância de estarmos a assistir à violação sistemática de direitos humanos e de a comunidade internacional entender que era insustentável manter uma situação daquele género sem qualquer tipo de intervenção internacional. Aqui acrescia que tentativas anteriores de estabilização tinham não só falhado, como tinham inclusivamente levado à própria humilhação e à morte de militares envolvidos nessas operações. Portanto, havia aqui uma questão também de ordem moral, no sentido de dizer claramente que, no final, o direito e a ordem têm que prevalecer e que, portanto, não era possível continuar a tolerar o desafio que o conflito bósnio representava para o conjunto da comunidade internacional. Estas eram questões de enquadramento geral. Do ponto de vista específico português, não lhes escondo que havia três tipos de razões fundamentais que foram chamadas à colação. A primeira, e talvez a mais relevante na decisão próxima, tinha a ver com o facto de ser entendimento do governo português da época que o conflito na Bósnia era uma ameaça à segurança coletiva da Europa. E que, portanto, não era o facto do conflito em si mesmo não se desenrolar entre membros da União Europeia, entre Estados-membros da União Europeia, ou, ainda mais impensável, entre Estados-membros da NATO, mas a circunstância de haver no território continental europeu um conflito com as características do conflito da Bósnia era um foco de instabilidade que produziria ondas de repercussão no conjunto do continente europeu e, nesse sentido, era também a segurança coletiva dos Estados europeus e, nessa precisa medida, também a nossa própria segurança enquanto Estado livre e soberano, que estava posta em causa pelo conflito existente na Bósnia. A segunda razão era, obviamente, a de cumprir as nossas obrigações enquanto aliados da Aliança Atlântica. Tratava-se, para nós, país fundador da NATO, tratava-se para nós da primeira missão efetiva no terreno da NATO desde a sua fundação. Missão real, não treino, mas missão real, efetiva, no terreno. E dificilmente seria explicável que pudéssemos estar ausentes, sendo nós um país profundamente comprometido com a Aliança Atlântica e o significado da NATO. E também, há que não o esquecer, porque estávamos à época envolvidos numa negociação delicada da reestruturação dos comandos da NATO e da perspectiva da integração da nossa vizinha Espanha na estrutura militar da Aliança Atlântica e, naturalmente, era particularmente importante para a defesa dos interesses portugueses sustentar a credibilidade do nosso país enquanto aliado no contexto da negociação no âmbito da NATO. E a terceira razão, se quiser, é uma razão de ordem mais moral, provavelmente nem sempre verificável,
mas é a razão de um país que, em várias instâncias internacionais, invoca, por via de regra, o princípio da solidariedade nas relações internacionais, colocando-se a si próprio, legitimamente, no lado dos recebedores. E num momento em que o mesmo valor da solidariedade internacional estava em causa, Portugal, em meu entender, na decisão que tive que tomar na altura, não podia deixar de provar que, quando estava em condições de ser um país dador de solidariedade internacional, deveria assistir às suas responsabilidades à escala global, na precisa medida em que isso reforçava também, noutros areópagos e noutras frentes, a legitimidade de requerermos solidariedade para connosco, quando tal se justificasse. Estas são as razões fundamentais. Do ponto de vista prático, há duas notas que eu gostava de vos dar. Em primeiro lugar, um paradoxo curioso. Quando eu herdei o dossiê da participação da Bósnia, cheguei à conclusão de que o grau de maturação da missão possível e que o nível das decisões operacionais correspondentes estava muito mais adiantado do que o nível de decisão política. Se quiserem, pondo de outra maneira, e é uma homenagem que eu presto ao Sr. General Cerqueira Rocha, como é evidente, tendo tomado posse em 7 de outubro e tendo tomado a decisão em 1 de dezembro, ou eu era um irresponsável, até prova em contrário, não é a categoria que me costumo atribuir a mim próprio, ou então isso significava que as Forças Armadas tinham feito o trabalho de casa, tinham preparado no plano operacional várias soluções, de maior compromisso e de menor compromisso, e tinham, portanto, criado as condições técnicas necessárias para que a decisão política ocorresse num curto espaço de tempo, de maneira a nós podermos estar, desde o primeiro momento, associados ao planeamento da operação. Esta questão era muito importante, porque, obviamente, a questão do planeamento da operação, do ponto de vista militar, tinha implicações no setor em que íamos estar, com quem íamos estar, quais as condições de entreajuda e de segurança que, digamos assim, para pôr isto de uma maneira diplomática, os aliados mais poderosos da NATO poderiam dispensar à força portuguesa envolvida nesta operação. E, portanto, foi possível decidir enviar um batalhão da Brigada Aerotransportada Independente complementado por um núcleo da ação tática da Força Aérea. A segunda preocupação fundamental tinha a ver com a opinião pública portuguesa. O Sr. Diretor do IDN há pouco recordou que desde 1916 que as Forças Armadas portuguesas não estavam envolvidas em operações militares no teatro europeu. E que, consequentemente, era preciso garantir que a preparação técnica da força conhecia o teatro de operações, conhecia o terreno, em relação ao qual nós não tínhamos memória histórica. De facto, Portugal nunca esteve presente militarmente nos Balcãs na sua história. E era preciso explicar aos portugueses 3 coisas. Em primeiro lugar, que uma missão deste género comporta sempre riscos. Lembro-me, agora, com alguma distância, que, naturalmente, que havia riscos noutras missões militares, como, por exemplo, aquelas em que estivemos na UNAVEM, em Moçambique, ou em Angola também. Mas a avaliação que o Sr. General Cerqueira Rocha fez e que transmitiu, perante o espanto, provavelmente, de muita gente, na Assembleia da República, à Comissão de Defesa e à Comissão de Negócios Estrangeiros, e que foi uma decisão do nível operacional que teve o apoio do nível político, foi de explicar aos portugueses claramente que nós considerávamos como provável que houvesse baixas. E que, portanto, a opinião pública portuguesa tinha que estar preparada para enfrentar essa realidade. O que, no caso português, era muito complicado. Há que reconhecê-lo. Em função da nossa memória histórica, em função do facto de, recentemente, termos estado envolvidos num teatro de operações na guerra em África, e, consequentemente, há toda uma memória coletiva que poderia ser despertada no mau sentido, na eventualidade de termos baixas nesta operação. Recordo-me que o Sr. General Cerqueira Rocha, se a memória não me falha, indicou à Assembleia da República que se previa que para uma força de 900 e tal homens, que era o que estava
previsto, nós poderíamos sofrer, durante o período da operação, entre 5 e 7 baixas no teatro de operações. Não tanto por confrontos militares, mas sobretudo pelo risco que representava o facto de estarmos a operar num terreno, não no sentido político, mas no sentido físico do termo. Uma das características específicas do conflito da Bósnia foi a disseminação de minas, muitas delas atípicas, isto é, de fabrico caseiro e, portanto, não detetáveis nem conhecidas através dos manuais clássicos das minas antipessoais, ou a existência de snipers, isso é de uma lógica de guerrilha urbana e rural que poderia constituir uma ameaça à nossa força. Esta primeira questão era a questão mais complicada e que é ainda hoje a questão mais complexa deste tipo de operações. Como explicar e dialogar com a opinião pública em relação à questão sensível das baixas no teatro de operações. Esta questão não é uma questão que nenhum país, não é uma questão que os países não resolveram, porque é uma questão que se recoloca sempre de forma nova, em cada momento. Basta recordar o debate no âmbito da NATO sobre a intervenção militar no Kosovo terrestre ou aéreo. E a opção entre uma operação militar terrestre que teria uma determinada componente em baixas e a opção, digamos assim, conservadora ou defensiva que foi adotada então de não envolver forças terrestres e de apenas envolver forças aéreas no bombardeamento. A questão do Iraque é um modelo completamente diferente, porque obviamente a intervenção no terreno no Iraque não poderia deixar de comportar baixas, uma vez que se tratava de uma ocupação efetiva de terreno militar. O segundo problema complexo era o dos custos. E nós optámos por uma política de transparência, indicar à cabeça aos portugueses que esta missão iria custar entre 12 e 13 milhões de contos. E foi o que efetivamente custou no primeiro período da sua duração, para aquilo que era a primeira fase da sua duração, porque se tratava de sustentar no terreno uma força significativa. Este ponto é um ponto obviamente importante. Eu fui muito sensível aos argumentos do Almirante Fuseta da Ponte e do Sr. General Cerqueira Rocha, no sentido de que não se tratava apenas de uma questão de visibilidade de Portugal. Tratava-se também de ter uma força com suficiente capacidade de autodefesa e de autossustentação num terreno que era para nós desconhecido, num conflito em que iríamos pela primeira vez intervir no quadro de uma brigada italiana e onde tínhamos que contar, sobretudo com as nossas próprias forças, para enfrentarmos qualquer situação imprevista. E, portanto, entre enviar um grupo mais pequeno ou fazer a opção por uma força com maior capacidade de autossustentação, a opção militar sustentada pelo poder político foi a de enviar um batalhão da Brigada Aerotransportada Independente, eram 900 e alguns homens. Obviamente que isso depois tinha repercussão nos custos. E, portanto, acho que era justo explicar aos portugueses que a lógica da proteção dos nossos militares também justificava esse tipo de custos. Duas notas finais. A primeira para dizer que, obviamente, nós tornámos claro, junto dos portugueses, que esta não era uma operação num contexto da paz ideal. Era uma operação no contexto da paz possível. E, de alguma maneira, sublinhámos, e eu continuo a pensar isso, que o sucesso da operação dependia não apenas das qualificações da força militar, mas dependia em larga medida dos progressos da reconstrução civil da Bósnia-Herzegovina. Isto é, a força militar era uma força de estabilização. Mas essa força de estabilização só teria sucesso se concomitantemente houvesse um programa de reabilitação da vida normal, da responsabilidade das autoridades civis na Bósnia-Herzegovina. E aqui cometi o primeiro erro, devo confessar. Numa entrevista, perguntaram-me quanto tempo ficarão as forças internacionais na Bósnia-Herzegovina. E eu, apesar de tudo, li que o Jacques Attali diz que um político nunca deve fazer previsões a menos de 100 anos de vista, que é para não correr o risco de vir a ser responsabilizado. Portanto, eu li só um bocadinho, se calhar li muito depressa, li apressadamente, e não me quis comprometer com nenhum prazo. E disse, não sei,
Mas os jornalistas, nestas coisas, são sempre muito insistentes. Então, mas pensa que é 1 ano e meio, 2 anos. E eu cometi o erro que foi dizer, olha, eu não sei, mas a minha convicção pessoal é que, obviamente, daqui a 10 anos já lá não estaremos. Hoje tenho que reconhecer com humildade que ainda lá estamos. Bom, ainda bem que ainda lá estamos, mas reconhecer que a minha previsão falhou. Mas não falhou por razões militares. Falhou porque a reconstrução civil foi muito, e está a ser muito mais difícil e complexa do que aquilo que se poderia antever à partida. E que é o atraso na reconstrução civil que justifica a necessidade de manter ainda a operação militar para garantia da estabilização da Bósnia-Herzegovina. São questões que eu não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, a força, o Sr. General deve-se recordar, a nossa força estava em Sarajevo, mas estava, sobretudo, na República Srpska, isto é, a zona sérvia da Bósnia-Herzegovina, e fazia também a proteção do enclave de Gorazde, que era de dominância muçulmana. A parte substancial da força fazia a estabilização da zona da República Srpska, onde, por exemplo, a taxa de desemprego variava entre os 50% e os 70% da população. E onde a ajuda internacional às populações afetadas pelo conflito não era, de facto, equanimemente distribuída. E a escala de prioridades da distribuição deixava, por via de regra, a República Srpska para o último lugar. Portanto, isto não são questões militares. Isto são questões da orientação civil da política de reconstrução. Mas, obviamente, que este tipo de situações depois têm custos no plano militar, em relação à capacidade da força a atuar. Lembro-me, por exemplo, que na República Srpska não havia gasolina. E eram os nossos militares que nas viaturas militares, sem que o ministro soubesse, que faziam, a título benévolo, o transporte das crianças para as escolas. Porque nós fizemos aqui em Portugal uma recolha de livros e cadernos e borrachas e lápis para as crianças poderem voltar à escola, para tentar criar um ambiente normal de vida, porque os pais estavam, na sua esmagadora maioria, desempregados e não tinham condições de sustentar, e, a certa altura, ao nosso batalhão foi colocada a questão de que é que nos interessa ter livros e cadernos e a escola voltar a funcionar, se as crianças não se podem deslocar para a escola porque não há gasolina para pôr a funcionar um autocarro escolar. E éramos nós próprios, a nossa própria força, que prestava esse serviço de interesse público à população, sobretudo a pensar na tentativa de recriar condições de normalidade. O segundo erro que eu cometi foi não me ter apercebido, na altura, que as chamadas linhas de divisão interétnicas acabariam por se consolidar em verdadeiras fronteiras delimitadoras de comunidades homogéneas. Esta questão é uma questão muito complexa, mas é uma questão interessante. É talvez o aspecto dos acordos de Dayton que mais falhou. Porque o conceito que está subjacente ao acordo de Dayton é dizer a Bósnia-Herzegovina foi sempre uma comunidade multiétnica, onde conviveram pacificamente 3 etnias, os sérvios, os croatas e os muçulmanos, enfim, etnias entre aspas, porque isto, os qualificativos não são exatamente equivalentes. E, portanto, há que estabilizar a Bósnia e reconstruí-la nessa lógica. O que pressupunha que as pessoas de cada uma das comunidades que tinham sido desalojadas por causa do conflito voltariam às suas zonas de origem. E que, portanto, no território haveria uma mistura das populações de novo como antes do conflito. O que se verificou na prática é que essa solução era inviável. E, portanto, aquilo que é a estabilização hoje da Bósnia-Herzegovina não é exatamente o repor a condição antes do conflito. Na realidade, a Bósnia hoje é um conglomerado de 3 comunidades que territorialmente estão apartadas, existindo de facto um simulacro de comunidade interétnica que é a cidade de Sarajevo. Esta é que é a realidade de hoje. Não era esta a motivação em 96, mas em termos práticos foi esta a consequência. Terceira e última nota sobre erros. Bom, talvez a questão mais complexa que se teve que tratar foi a relação com a comunicação social portuguesa. Embora nós tenhamos adotado uma política de grande transparência,
foi preciso, sobretudo para os chefes militares, mas também para o poder político, resistir convictamente por exemplo, àquelas campanhas que foram desencadeadas. A primeira era procurar desesperadamente um voluntário que não fosse voluntário, parecia que havia um prémio para quem descobrisse o primeiro voluntário à força. Não descobriram, porque de facto todos eram voluntários e todos se tinham voluntariado. A segunda foi o drama dos fatos que não protegiam contra o frio e que, portanto, tinha havido um erro de planeamento em matéria de fatos. A terceira, aqui teriam talvez alguma razão, que as Chaimites eram inapropriadas para o terreno de operações. Se calhar era verdade, mas que resistiram, e bem. E eu sei por experiência própria que, com 7 graus negativos, fiz uma viagem de 25 km dentro da Chaimite. Se me perguntassem, querias fazê-la todos os dias, eu diria que não, claro, mas verifiquei que as Chaimites resistiam, inclusivamente às baixas temperaturas, depois de terem operado em teatros de operações bastante mais quentes, o que foi necessário fazer algumas adaptações técnicas e utilizar uma gasolina com um aditivo para impedir o congelamento. E, naturalmente, a questão mais complexa foram as mortes. A questão mais complexa foram as mortes, na medida em que, quando em janeiro a força chegou, nós tivemos a infelicidade, 2 dias depois, de, por imprevidência de um dos nossos soldados, sofrer as 2 primeiras e creio que únicas baixas mortais na Bósnia. E essa talvez tenha sido, enfim, para vos dizer sinceramente, a noite mais difícil da minha vida enquanto titular de um cargo político, porque a dificuldade com que nos defrontámos foi não apenas a questão do impacto na opinião pública portuguesa, 2 dias depois da força ter chegado, mas defrontámos sobretudo com 2 outros tipos de problemas. O primeiro, isto pode-vos parecer uma questão menor, mas era uma questão fundamental, a necessidade de ter a certeza da identidade dos mortos e de serem as autoridades oficiais a comunicarem às famílias os nomes dos mortos e evitando que as famílias o soubessem através da comunicação social, que seria sempre um choque de uma enorme profundidade. E a gestão desta crise, para a qual manifestamente não estávamos preparados, teve que ser feita em situação de emergência, e foi o próprio Primeiro-Ministro da altura, o engenheiro António Guterres, que pessoalmente comunicou às famílias das vítimas o que tinha infelizmente sucedido. E, naturalmente, aprendemos que é preciso fazer o planeamento destas situações limite, destas situações extremas, e foi talvez a experiência mais difícil. Uma última nota. Eu creio que a missão contribuiu para a credibilização de Portugal, não só junto dos seus aliados, mas na comunidade internacional. Contribuiu para colocar Portugal numa linha de evolução da sua estrutura militar, do seu pensamento estratégico, que, sem abdicar do nosso envolvimento em África, e, por exemplo, reforçámos a nossa presença em Angola concomitantemente ao envio da força para a Bósnia, para tornar claro que não havia prioridades e que nós não decaíamos dos nossos compromissos em relação, sobretudo, aos países de expressão oficial portuguesa e ao novo terreno de operações que era a Europa. Não apenas, portanto, acho que isso contribuiu para, devo dizer, um salto qualitativo na maneira como as nossas próprias Forças Armadas se organizam, se preparam, se treinam, atuam conjuntamente com capacidade de ombrear com as Forças Armadas dos outros Estados-membros nossos aliados, mas eu acho que o sucesso da Operação da Bósnia, se me permitem exprimir-me assim, se ficou sobretudo a dever à grande qualidade humana e profissional dos nossos militares. Eu visitei-os 3 vezes durante o curto período em que fui Ministro da Defesa e em todas as 3 vezes fiquei extremamente impressionado com o seu empenhamento, o seu sentido profissional e, sobretudo, o enorme respeito
que os nossos militares inspiravam, não apenas às populações locais, mas também aos militares dos outros países que connosco estavam naquela missão. E por isso penso que, se eu me enganei em várias coisas, há uma em que de certeza absoluta não me enganei. Estivemos na Bósnia, fomos para a Bósnia porque era necessário e justo, e acho que é isso mesmo, era necessário e era justo. E quando as coisas são necessárias e são justas, valem a pena. Muito obrigado. De apresentar o general Cerqueira Rocha, atrevo-me a discordar do Dr. António Vitorino numa das referências que fez, não no âmbito da palestra, que foi brilhante, obviamente, mas quanto à autoproclamação enquanto glória do passado. As glórias do passado entram em campo hoje às 19h45 e penso que não é lá que estará o Dr. António Vitorino. O general Cerqueira Rocha completou recentemente 45 anos de serviço efetivo nas Forças Armadas de Portugal. No âmbito deste serviço efetivo, verifica-se que consta da sua folha de serviço constam 24 louvores e 18 condecorações, nomeadamente, no que diz respeito aos louvores, 2 medalhas de ouro de serviços distintos, 2 medalhas de prata de serviços distintos com palma, 1 medalha de ouro de comportamento exemplar, 1 medalha de prata de comportamento exemplar, entre outras. Foi promovida a general em 1989 e a general de 4 estrelas em 1992. Entre os diversos cursos de formação que completou, e contém no currículo do Sr. General 13 cursos de formação. Entre os diversos cursos de formação que completou em Portugal e no estrangeiro, destaca o curso de Estado-Maior Interforças no IDE, no Instituto de Defesa Nacional. Cumpriu 4 comissões de serviço na Índia, em Angola, na Guiné e novamente em Angola. Tomou parte em inúmeras missões no estrangeiro, designadamente no âmbito da NATO. Foi adito de defesa junto da Embaixada de Bona, de Estocolmo e de Oslo. Foi quartel-mestre-general entre 90 e 91, foi vice-chefe de Estado-Maior do Exército entre 1991 e 1992, exerceu funções na qualidade de chefe de Estado-Maior do Exército entre 92 e 97. Sr. General? Senhor Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Dr. António Vitorino, Dra. Teresa Coelho, meus generais, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, também queria agradecer ao Sr. Diretor do Instituto o convite que me fez para participar neste seminário, o que aceitei com todo o prazer, uma vez que recordar a Bósnia, a intervenção do Exército na Bósnia, é recordar um dos períodos mais ricos da minha vida profissional e também, provavelmente, um dos períodos mais ricos da vida do Exército nos últimos 25 a 30 anos. Tendo em atenção o programa estabelecido para este seminário, as funções desempenhadas pelos conferencistas e as responsabilidades que a legislação aplicável atribui à cadeia hierárquica das Forças Armadas, a minha exposição focará em particular a preparação e o aprontamento das forças atribuídas à IFOR e alguns aspectos da sua sustentação e mesmo do emprego no teatro. O enquadramento político, indispensável, acaba de ser feito com a clareza e a clarividência a que o Dr. António Vitorino já nos habituou. A década de 90 permanecerá como importante referência para Portugal e para as suas Forças Armadas, para o Exército, porque foi nesse período que ocorreu uma crescente e diversificada participação militar em operações multinacionais no âmbito das chamadas novas missões, na defesa dos interesses nacionais e em apoio da nossa política externa e satisfação dos compromissos internacionais. A escolha do tema deste seminário, 10 anos da participação portuguesa na IFOR, justifica-se pelo particular significado desta intervenção,
tanto a nível externo como interno. Em termos internacionais, tratou-se da primeira intervenção militar terrestre sob o comando NATO, aérea, no interior das fronteiras da Europa, na sensível região dos Balcãs, para a resolução de uma guerra civil sangrenta que claramente afetava a segurança da Europa. Aí fora integrou forças de todos os países membros e forças não NATO da Parceria para a Paz e foi responsável pela aplicação dos acordos de Dayton, na sequência de mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portugal, país da União Europeia, fundador da NATO, não poderia deixar de contribuir ativamente para a pacificação da ex-Jugoslávia, não apenas por razões de solidariedade e humanitárias, que eram de peso, mas também porque não poderíamos ficar de fora da resolução de um problema europeu, portanto, que nos dizia diretamente respeito. Em termos nacionais, traduziu-se num emprego das primeiras unidades terrestres a atuar no Teatro de Operações Europeu após a Primeira Guerra Mundial e as primeiras unidades de combate a intervir no exterior após 1975, ano do regresso das Forças Expedicionárias de África. A preparação das Forças Nacionais foi iniciada na vigência do 12º Governo Constitucional e a decisão de participar na IFOR foi uma das primeiras, como disse o Dr. Vitorino, e mais importante, tomada em finais de 95 pelo 13º Governo Constitucional recentemente empossado. Após a apresentação ao Presidente da República e Conselho Superior de Defesa Nacional e às Comissões de Negócios Estrangeiros e de Defesa da Assembleia da República em 30 de novembro, a diretiva do Ministro da Defesa às Forças Armadas, que é um dos poucos documentos que eu tenho em meu poder, pequenino, mas é interessante, dizia para aprontar, sustentar e empregar as forças e meios a atribuir à IFOR, foi transmitida em 1 de dezembro de 1995, o que configurava um período de tempo muito reduzido para cumprir o apertado calendário definido pela NATO e já em curso para a deslocação e entrada em setor das forças, o que se concretizou em 16 de janeiro de 1996. A satisfação deste calendário só foi possível pela antecipação das ações de planeamento feitas desde o princípio do ano, na previsão de que esse empenhamento se concretizaria com elevado grau de probabilidade, posição que, contudo, não era unânime, mesmo em setor das Forças Armadas e do Exército. Vejamos, em termos gerais, as responsabilidades que o Exército tinha na preparação das forças, os principais aspectos da situação nesse tempo e algum do planeamento então levado a cabo. De acordo com a legislação vigente, compete ao chefe de Estado-Maior do Exército de cada ramo assegurar a preparação e aprontamento das forças e o comando das que integram a componente operacional do sistema de forças, com a exclusão das que revertem para a dependência do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em termos objetivos, isto significou que, em conformidade com os calendários definidos pela NATO, o Exército preparou e aprontou a força, a destacar, transferiu o seu comando operacional para o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, por sua vez, a colocou na dependência do comando NATO apropriado. Estas competências, definidas na lei para situações claras de paz ou de guerra, levantam alguns problemas porque não caracterizam as situações de crise aquém do estado de guerra, como as que se verificam no quadro das novas missões, aconselhando, por isso, estruturas de comando operacional de forças conjuntas mais eficientes. Deve acentuar-se, contudo, que o quadro legislativo vigente e aplicado não originou quaisquer dificuldades, porque tanto as ações de planeamento como as decisões parciais da hierarquia das Forças Armadas foram conduzidas entre si e com o decisor político de forma concorrente e coordenada. Preparar e aprontar uma força significa, em termos gerais,
estrutural em termos orgânicos, de forma adequada ao quadro de missões previstas, às características da área de operações, às ameaças e riscos a enfrentar e dotá-la com os recursos humanos e materiais e proporcionar-lhe a instrução e o treino operacional apropriados. Julgo de interesse sublinhar, em linhas também muito gerais, qual era, nesse período, a situação do Exército. A década de 90 apresenta 2 períodos que se podem caracterizar da seguinte maneira. No primeiro quinquênio, na vigência do 12º Governo Constitucional, o Exército e as Forças Armadas realizou um profundo processo de reestruturação que abrangeu todos os setores da instituição militar. Essas reformas, muito exigentes em termos de planeamento, decisão e execução, originaram problemas muito complexos, designadamente na área da gestão dos recursos humanos, que é, como se sabe, nuclear para o Exército. Lembro a nova lei do Serviço Militar, com a introdução dos regimes de voluntariado e contrato, o Serviço Militar Feminino e o Serviço Efetivo Normal de 4 meses, instituindo assim um Serviço Militar misto, semiprofissional. No que respeita aos quadros permanentes, a aplicação da Lei 1592, muito conhecida pela Lei dos Coronéis, reduziu em cerca de 1.400 os quadros de oficiais e sargentos, tanto num ano como ao longo de toda a década de 80, com consequências em especial para os serviços logísticos, que ficaram extremamente desguarnecidos. Recordo também que, nesse período, o Exército extinguiu ou desativou cerca de 130 unidades e órgãos, dos quais 19 unidades tipo regimento, e procediu à desafetação e alienação de 164 prédios militares, 25% das infraestruturas existentes. No que respeita aos sistemas de armas e viaturas, refira-se que o Exército não possuía reservas de material que permitissem dotar as unidades estruturadas para missões no exterior. O que existe está distribuído nas unidades e ou não é apropriado ou não se encontra nas melhores condições de operacionalidade. Isto significava que para cada missão específica seria necessário dotar as unidades com os materiais existentes e dispersos, executar vasto conjunto de ações de manutenção, beneficiação e adaptação e adquirir o indispensável, tudo isto em prazos de tempo muito curtos. Para além disto, os condicionamentos orçamentais não proporcionavam flexibilidade suficiente para adquirir, com alguma antecedência, meios dispendiosos indispensáveis, por exemplo, para climas frios, sem existir a certeza da sua necessidade. O aprontamento da Força IFOR ocorre ainda em simultâneo com a preparação de outras unidades do Exército para atuar em África e com a sustentação das que já operavam nesse continente, ou seja, uma ação simultânea em 2 frentes completamente diferentes, excêntricas e a grande distância de Portugal. O aprontamento de uma força para atuar na Europa Central, a sustentação de 2 forças em operações das Nações Unidas na África Austral, na UNAVEM 3, a Companhia de Transmissões 5 e a Companhia Logística 6, e a preparação de uma unidade de transportes para reforço destas últimas. Mas não devemos apenas sublinhar as dificuldades e as vulnerabilidades existentes nesse tempo. Após ter ultrapassado com disciplina e generosidade, as sequelas da Lei dos Coronéis e os sacrifícios e consequências de vária ordem, pessoais, profissionais e familiares, o Exército reencontrou nas reformas introduzidas e nos objetivos definidos as motivações de ordem moral e profissional que, estou certo, também contribuíram para o sucesso das operações em que se empenhou em África e na Bósnia. Em 1996, ano da IFOR, o Exército mantém no exterior 3 unidades constituídas
com o efetivo médio de 1.200 militares, só excedido ligeiramente nos últimos 15 anos, nos anos 2000 e 2001, com o importante empenhamento em Timor. No que respeita à Bósnia, Portugal assume importantes responsabilidades e mantém uma presença significativa a partir de outubro de 1991 na missão de monitorização na altura da presidência portuguesa no primeiro semestre de 92. Contudo, o Exército não deu forças para a Força de Proteção das Nações Unidas, a UNPROFOR. A preparação das forças tinha-se iniciado em princípios de 95, na previsão dessa participação, mas que não se concretizou e veio a confirmar-se na IFOR. O Sistema de Forças Nacional, aprovado em 1991, incluía para o Exército, Forças Terrestres, 3 brigadas: a Brigada Mecanizada Independente, a Brigada Aerotransportada Independente e a Brigada Ligeira de Intervenção, que geravam no seu conjunto 7 unidades tipo batalhão com efetivos variáveis. As 2 principais encontravam-se a Brigada Aerotransportada em levantamento, mas dispunha dos seus 3 batalhões de infantaria, e a Brigada Mecanizada, em processo de reorganização, dispondo de 2 batalhões de infantaria mecanizados com capacidade limitada para atuarem como unidades mecanizadas, mas poderiam gerar, através de uma estruturação interna, batalhões de infantaria motorizados mais ligeiros. Quanto aos efetivos em voluntários e contrato, entre janeiro de 95 e janeiro de 96, atingiam cerca de 11.200 militares, dos quais cerca de 2.800 na Brigada Aerotransportada e dos quais 2.500 praças, e cerca de 1.000 na Brigada Mecanizada Independente, 800 praças. Estes quantitativos aumentaram progressivamente, atingindo, no final de 96, mais de 12.000 militares, com cerca de 10.000 praças, mas com o esforço da sua concentração na componente operacional do Sistema de Forças Terrestres. 2 problemas solicitaram particular atenção e decisões bem fundamentadas: a determinação da natureza, escalão e estrutura da força e a dependência de comando da força no setor operacional a que fosse atribuída no teatro. Para a determinação da natureza da força, foram devidamente ponderados fatores de ordem externa, como sejam a missão prevista, o ambiente operacional, as ameaças e riscos, a duração da operação, a distância do teatro de operações à base logística em Portugal e a Itália, características das forças aliadas, apoios, etc., etc. E fatores de ordem interna, muito importantes, como sejam os condicionamentos da nossa componente operacional, o escalão da unidade a atribuir, capacidade de autoproteção e defesa e capacidade de autossustentação logística, situação em recursos humanos, efetivos de voluntários e contratados e voluntariado para a missão, situação dos sistemas de armas, dos equipamentos e viaturas e possibilidades da sua obtenção em prazos muito reduzidos. Para uma ideia do quadro de ameaças e riscos, porque foi essencial para a estrutura da força. Havia diversos graus de probabilidade de ocorrência dessas ameaças. Eu indicarei, aliás, o Dr. Vitorino já abordou o assunto, apenas as ameaças com um alto grau de probabilidade de ocorrência que se confirmaram era a existência de minas disseminadas pelo terreno e outros engenhos explosivos, e especialmente os acidentes de viação, devido às condições meteorológicas, a uma rede rodoviária muito deficiente, a fadiga e a rotina dos movimentos. Darei mais à frente uns números, e não apenas relativos à força portuguesa, que comprovam o que acabei de dizer. Quanto à ocorrência de ameaças moderadas, de grau superior,
apenas algumas flagelações e a distância com armas ligeiras sem grande impacto. O batalhão surgia, assim como o mais adequado, por ser a unidade de manobra base da estrutura das brigadas e divisões e ser a unidade tática fundamental, por ter apreciável capacidade de autoproteção e defesa, por ter apreciável autonomia logística, por ter uma orgânica flexível e facilmente ajustável aos diversos tipos de missão que caracterizam as operações de paz. Por outro lado, a solicitação de forças pelo SACEUR incidia em batalhões de infantaria e, em termos comparativos, a atribuição de forças pelos outros países aliados seria idêntica ou equivalente. Se não me falha a memória, julgo que apenas a Grécia e o Luxemburgo, aqui por ser a única unidade, só tem um batalhão nas suas Forças Armadas, não destacaram batalhões. A missão e tarefas a executar, responsabilidade por uma zona de ação, mantendo uma quadrícula de pontos importantes a ocupar, execução de patrulhamentos de itinerários, contactos com entidades civis e militares das partes e controle das zonas de separação das forças militares em conflito e de divisão interétnica, ajustavam-se a uma unidade tipo batalhão, mas dotado com um potencial de combate elevado. Porquê um batalhão aerotransportado da Brigada Aerotransportada Independente e não um batalhão mecanizado da Brigada Mecanizada ou um batalhão de infantaria motorizado da BLI? Vários fatores conduziram à decisão de empregar, pelo menos numa primeira fase, um batalhão aerotransportado. Primeiro, o comando da Força do Teatro, comando da NATO, foi entregue à Força de Reação Rápida do Comando Aliado da Europa, conhecido por ARC, e a Brigada Aerotransportada Independente estava atribuída a esse comando com caráter permanente. Justificava-se assim que um dos seus batalhões fosse atribuído ao comando a que pertencia, que não fazia sentido que na primeira intervenção a sério da NATO do ARC não se observasse o compromisso assumido. A BAE, levantada no Exército a partir de 1 de janeiro de 1995, pela integração das tropas paraquedistas até então na Força Aérea e do Regimento de Comandos, dava garantias de eficácia e prontidão operacionais numa situação caracterizada por muitas incertezas e curto prazo disponível para o aprontamento da força. As tropas paraquedistas, como as tropas comando, eram e são detentoras de elevados padrões operacionais e das melhores tradições militares. Acentuava-se o facto dos efetivos da Brigada Aerotransportada Independente serem, na totalidade, voluntários, condição que vinha a ser seguida para as missões em África e que passou a ser doutrina a partir de março de 96, por decisão do Governo. Refira-se a propósito, aliás, o Sr. Dr. Vitorino também já referiu, que já nas situações anteriores para as operações na África Austral, para o levantamento das unidades, houve sempre mais voluntários do que as necessidades. E, finalmente, porque poderá ainda dizer-se que os custos de preparação e aprontamento de um batalhão de infantaria mecanizado eram consideravelmente superiores e o prazo de preparação também era mais dilatado. A decisão, que teve a concordância do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi aceita ao nível da decisão política e foi então designado o 2º Batalhão da Brigada Aerotransportada Independente. Outro problema interessante e de alguma sensibilidade dizia respeito à dependência de comando do 2º Batalhão no setor operacional que lhe fosse atribuído. Foram ponderadas as hipóteses do batalhão português ser atribuído a uma brigada italiana ou espanhola, tendo sido entendido como mais conveniente a atribuição à brigada italiana, privilegiando critérios de natureza militar. Relações bilaterais entre quadros e tropas que já duravam há 20 anos, em intercâmbio em exercícios de instrução cruzada, exercícios combinados
tanto realizados pela Brigada Mecanizada como pela Brigada Aerotransportada, interoperabilidade de meios, abastecimentos comuns, proximidade das bases logísticas em Itália. A outra opção, atribuição ao Comando de Brigada Espanhola, também preenchia do ponto de vista técnico-militar muitos destes requisitos, com exceção da proximidade das bases logísticas em Itália e menor interoperabilidade dos meios, dois requisitos essenciais que apoiaram a decisão de atribuir o batalhão à Brigada Italiana. Com o acordo nacional, o 2º Batalhão foi atribuído à Brigada Italiana e esta ficou sob comando francês na região de Mostar, na divisão multinacional Sueste, porque as características da área de operações e outros critérios de natureza militar aconselharam tal decisão. Como nota de interesse, mas que confere alguma coerência às decisões tomadas, está o facto de este setor sudoeste da divisão francesa, com 2 brigadas francesas, uma brigada italiana, com o batalhão português, e uma brigada espanhola, corresponder aos países de forças da EUROFOR, European Rapid Operational Force, comando a que a Brigada Aerotransportada também foi atribuída e que foi ativado na sua componente terrestre, também nesse ano de 1996, em cerimónia oficial em Florença, Itália, em que Portugal esteve representado pelo Ministro da Defesa Nacional e a que eu próprio tive o privilégio de participar. O contingente do Exército foi estruturado em 3 elementos, com um efetivo total de 924 militares. O 2º Batalhão com 678, um destacamento de ligação com 21 e um destacamento de apoio de serviços com 225. O batalhão incluía ainda um destacamento de engenharia com capacidade de detecção de minas e armadilhas e realizar alguns trabalhos de engenharia e dispunha de apoio de um destacamento avançado de controle aerotático da Força Aérea para coordenação de fogos aéreos. Mais de 20% destes efetivos são quadros, ou seja, 54 oficiais e 141 sargentos, no total de 195. Foi proporcionada proteção blindada com a atribuição inicial de 25 viaturas blindadas de transporte pessoal Chaimite e reforço ulterior com mais 6 viaturas blindadas, estas transportadas pelo navio da Armada, o Berrio, num esforço de cooperação que muito se apreciou na altura. No verão de 1996, considerou-se oportuno proporcionar a elementos de operações especiais do Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego alguma experiência operacional no Teatro de Operações da Bósnia, o que se concretizou com o envio de equipes de operações especiais por períodos de tempo limitados e que atuaram junto às unidades congêneres italianas. O CIOE, posteriormente, foi emprego em apoio de operações de segurança e resgate de nacionais no continente africano. O contingente foi submetido, em Portugal, a um treino intenso e rigoroso que incidiu no aperfeiçoamento das capacidades combatentes e das subunidades, indispensável para garantir a segurança individual e da unidade como um todo e desenvolver a sua autoconfiança. O treino culminou com o exercício conjunto com fogos reais da Serra da Padrela, que no inverno proporciona condições ambientais com alguma semelhança. Um dos componentes mais importantes e complexos para o emprego das Forças Nacionais foi o Plano de Transportes, conhecido pelo Plano de Transportes Salina. A NATO definiu como responsabilidade nacional a deslocação das forças para o teatro, a sua recepção e o seu posicionamento em setor. Para dar uma ideia da importância desta manobra de transportes, refere-se que o teatro de operações situa-se a uma distância de Portugal de cerca de 2.500 km, 4 horas em avião da TAP,
6 horas em C-130 da Força Aérea e 10 dias por via marítima. Foram transportados por via aérea em Airbus da TAP cerca de 1000 homens e por via marítima cerca de 200 viaturas, dos quais 25 blindadas, 117 atrelados e 160 contentores de grande dimensão. Posteriormente, nas operações de sustentação logística, recorreu-se também à via terrestre, com a utilização de semi-atrelados TIR a uma distância de 3.500 km. Durante o ano de 96, aí fora, em aviões Airbus fretados à TAP, transportaram-se 1.800 militares e, no mesmo período, a Força Aérea transportou 2.800 militares e 500 toneladas de material diverso e efetuou mais de 600 horas de voo, números que realmente são notáveis. Após a entrada em setor, o comando da Brigada Italiana Garibaldi, em Sarajevo, atribuiu ao 2º Batalhão uma missão e uma área de responsabilidade. Como a missão impunha a ocupação de 3 pontos de apoio nas proximidades do enclave muçulmano de Gorazde, o 2º Batalhão ocupou 4 localidades. Esta área, com cerca a total de 2.000 km², incluía como ponto crucial e área sensível o enclave de Gorazde, da Federação Croata Muçulmana, cujo acesso a partir de Sarajevo atravessava território da Sérvia, e a liberdade de movimentos neste itinerário constituiu uma das principais tarefas, se não a principal tarefa, atribuída ao batalhão. A estimativa de perdas, conforme o Dr. António Vitorino já se referiu, foi feita com algumas reservas pela dificuldade de estatísticas e de estudo e de tabelas para este tipo de operações. Contudo, e infelizmente, como também o Sr. Doutor já acentuou, durante a IFOR, durante um ano, as forças portuguesas sofreram 4 mortos, 2 no levantamento dos engenhos explosivos já referidos e 2 em acidentes de viação, e 17 feridos, dos quais, pelo menos, 2 oficiais, 2 ferimentos graves. Um deles, o comandante de destacamento de engenharia, que, ao fim de todos estes anos, perdeu uma vista. As perdas totais da IFOR em 266 incidentes foram, nesse ano, 51 mortos e 207 feridos. Devo dizer que a maioria destes 51 mortos foi também acidentes de viação. De acordo com a recomendação da NATO, a rendição das forças foi planeada para as unidades de combate para 4 meses, para as unidades de apoio logístico, 6 meses. O 2º Batalhão foi rendido pelo 3º em 12 de agosto de 96 e terminou a missão IFOR em 20 de dezembro de 96. Mas manteve-se, embora reduzido, na SFOR, lhe seguiu, até 10 de fevereiro. Esta solução, embora bastante reduzido, esta solução assegurou uma transição controlada e sem soluções de continuidade a nível operacional. O batalhão passou a ter cerca de metade do efetivo, cerca de 320 militares, que em média se manteve em todas as rotações, mas de dezembro de 2004 até ao presente, a União Europeia, como sabemos, substituiu a NATO na SFOR, passou a designar-se por EUFOR. Até agora, e se não me falham as contas, não dispondo de grandes elementos oficiais para confirmar, mas julgo que o Exército já empenhou na Bósnia pelo menos 22 batalhões ou equivalentes, além de quadros nos quartéis-generais das forças multinacionais, totalizando um efetivo que andará muito próximo dos 6.500 a 7.000 militares. Quanto aos custos financeiros, considerando os encargos com a preparação, aprontamento,
transporte e sustentação, o número que o Sr. António Vitorino referiu está certo. A previsão foi de 10 milhões de contos para um ano, mas gastou-se apenas 8 milhões. Economia não porque se tenha sobre-orçamentado, mas porque se reduziu o efetivo do destacamento de apoio de serviços muito cedo, apurou-se o apoio logístico a partir do Exército Italiano e a própria experiência operacional. No fundo, durante um ano, a IFOR gastou cerca de 8 milhões de contos. Mas é justo dizer, hoje, que apesar dos condicionamentos orçamentais que então já se faziam sentir, o país estava no processo de adesão à moeda única, tanto na vigência do 12º Governo como na do 13º Governo, o aprontamento das forças e o seu emprego nos diferentes teatros beneficiou de correta prioridade na atribuição dos recursos financeiros prejudiciais ao seu desenvolvimento e sua sustentação, e sem causar dificuldades ou embaraços às chefias militares no interior da instituição ou junto da opinião pública. A forma como decorreu a missão IFOR é conhecida e reconhecida internacionalmente. As primeiras forças nacionais destacadas para a IFOR tiveram tarefa árdua, que exigiu grande profissionalismo e sacrifícios de todos. As dificuldades iniciais de um teatro de operações caracterizado por condições meteorológicas extremas e na existência de instalações habitáveis e pela imprevisibilidade de existência de ameaças e riscos decorrentes da proliferação de engenhos explosivos e acidentes de viação, quer da incerteza quanto ao nível de conflitualidade, foram vencidas pela habitual generosidade dos portugueses e qualidades dos seus militares, devendo destacar-se, como o fez o Dr. António Vitorino, a dimensão humanitária da sua atuação e a neutralidade dos seus procedimentos e decisões perante as partes em conflito. A preparação e aprontamento da Força IFOR exigiu um esforço de todas as estruturas do Exército e não apenas das unidades operacionais, e pôs termo definitivo ao ciclo de vida anterior e constituiu um ponto de viragem importante na atualização de muita da sua doutrina aplicada ao aprontamento da sua componente operacional. Parece definitivamente assumido o conceito que o professor Adriano Moreira, e que eu não me canso de repetir, designou por soberania de serviço e que define como a disponibilidade para contribuir para objetivos comuns e que a única legitimidade é a do exercício e que os contributos reconhecidos são os contributos efetivos. Isso exige, como se sabe, recursos e meios militares com capacidades suficientes para cumprir diversificado leque de missões, lado a lado com forças aliadas e amigas. Esta conclusão, que não é original, tem sido reafirmada ao longo destes 15 anos pelos responsáveis militares, mas ainda não foi possível encontrar uma resposta satisfatória que elimine as vulnerabilidades existentes nos sistemas de forças. As novas missões já ocupam lugar destacado nos conceitos estratégicos de defesa nacional e conceito estratégico militar, condicionam os sistemas de forças e os programas da Lei de Programação Militar. Só faltará, como habitualmente, criar condições para a realização dos objetivos de modernização ainda não atingidos, o que se afigura premente, não só para garantir os sucessos da nossa participação dos últimos anos em missões internacionais, como também para dotar o país com um instrumento eficaz, um escudo de defesa, num tempo em que a problemática da segurança será um dos temas cruciais deste século. Eu termino dizendo do meu gosto de, um dia destes, inaugurar
uma estátua à Chainite, que efetivamente tem sido objeto, e foram objeto de muitas críticas, mas já decorreram 10 anos e as Chainites, como o meu general pode confirmar, ainda se encontram na Bósnia e no Kosovo. Eu disse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. General, pela excelente intervenção e vamos passar então à fase de debate. Dr. Artur Paes, por favor. É deste lado, o primeiro pedido veio deste lado. Muito obrigado. Neste seminário ouvimos um enquadramento exaustivo da parte política, ouvimos um enquadramento exaustivo da parte militar e sobre a parte económica é que foi uma coisa muito rápida. Eu, enfim, como simples economista, ainda por cima com a agravante de ter tendências empresariais, gosto sempre de ouvir falar em números e gosto sempre de ouvir falar em saldos. Neste momento, pelo que eu sei, portanto, o custo da participação portuguesa na IFOR foi cerca de 8 milhões de contos por ano. Portanto, 10 anos terão 80 milhões de contos. Agora, isso não é, digamos, não se pode fazer um salto, tem que se fazer também as contrapartidas, efetivamente, que nós poderemos ter tirado da nossa intervenção na Bósnia. É sempre um assunto que as pessoas têm um bocado de dificuldade e um bocado de medo de abordar, mas o que é um facto é que os nossos aliados não têm medo nenhum disso. Eu sei que, efetivamente, os nossos aliados e amigos americanos, os nossos aliados e amigos ingleses, quando avançam no terreno, aí a uns metros para trás já estão efetivamente a máquina desses países a saber como é que se poderá fazer a reconstrução e em que medida é que eles poderão apoiar essa reconstrução. Ora bem, eu acho que independentemente da parte da solidariedade humana, de tudo o que nos obrigou por uma questão de justiça, por uma questão de solidariedade a intervir na Bósnia, não tem nada a ver com, efetivamente, o que é que nós poderemos tirar. E era importante saber se, efetivamente, esses 8 milhões de contos por ano, esses 80 milhões de contos por ano, se, na verdade, tiveram ou têm alguma contrapartida em relação à reconstrução desse país pelas empresas, pelo tecido empresarial português. Isso acho que era importante nós tirarmos e só daí é que podemos saber se o saldo, em termos materiais, eu estou a referir-me em termos materiais, não estou a dizer que, efetivamente, se esse saldo for negativo, que nós não devíamos ter intervido. Não, eu estou a referir-me em termos materiais, em termos para essa coisa que os economistas gostam de saber, os saldos materiais, se na verdade houve esse saldo, se houve a preocupação de, efetivamente, digamos, fazer com que as empresas e com o tecido empresarial português pudesse estar presente ou não. Eu não sei se houve, eu sei que no Iraque essa preocupação tem existido, na Bósnia, efetivamente, não sei se tem existido. Muito obrigado. Dr. António Vitorino. Bom, vamos então juntar 3 perguntas. Temos 2 inscrições aqui deste lado, não se importa. Eu peço é que as perguntas sejam breves. Estamos já atrasados no tempo previsto para o debate. Eu sou o tenente-coronel piloto aviador Brandão Ferreira, situação da reforma. Conta-se uma pequena história na Primeira Guerra Mundial que um político, julgo do Partido Democrático, numa sessão na Assembleia da altura da República, num discurso inflamado defendendo a participação de Portugal na Primeira Guerra na Europa, e eu aproveito aqui, já ouvi aqui falar várias vezes hoje na participação portuguesa na Europa, que esta era a segunda, e presumo ter deduzido algum lamento que apenas tenha sido 2 vezes, apesar da história nos ensinar que quando nós participamos nas guerras europeias estamos mais a defender os interesses alheios do que os nossos interesses.
Mas nessa história da Primeira República, o senhor, num discurso inflamado, acabava dizendo: portugueses, armemo-nos, e voltando-se para a linha da frente, onde estavam vários militares fardados, fez assim um gesto com o braço e disse: ide. Bom, e os militares vão indo, apesar das promessas do armamento ou do rearmamento ficarem sempre muito além daquilo que é falado. Esta história serve como introdução para eu colocar duas questões. A primeira é de uma aparente sintonia entre aquilo que é dito publicamente e à boca pequena por responsáveis políticos relativamente à importância que estas missões militares no exterior, depois daquele grito do nem mais um soldado para as glórias, já terem ido quase 30 mil homens nossos para o exterior, e que se tem importado de facto bem, como é reconhecido nacional e internacionalmente, apesar desta importância que estas missões dizem ter para o interesse nacional e para a representação exterior do Estado, como é que isto é compatível com a redução, a asfixia que toda a classe política, sem exceção, tem feito às Forças Armadas em termos financeiros, em termos de pessoal, em termos administrativos, em termos de armamento, em termos de munições, tudo. E cumulativamente com isto, como é que esta importância, que de facto não tem paralelo, talvez só no futebol, não é, por razões erradas, não aparece visível na comunicação social, a não ser pelas piores razões, como seja o do falecimento último do Sargento Roma, ou quando inventaram aquela história escabrosa da questão do urânio. Esta é a primeira questão. São duas numa. A segunda questão, e queria, antes de a pôr, agradecer ao General Sequeira Rocha, porque finalmente tirou-me uma dúvida que eu não conseguia tirar, apesar de ter falado com muita gente, que foi ter dito que a decisão política foi uma decisão política em 96 de só irem voluntários para estas missões. E a questão que eu ponho aqui é esta. Eu não ponho em causa, não me ofereço dúvidas que se pergunte que haja voluntários para ir para estas missões, que é uma coisa que sempre se fez na tropa. Normalmente, para as missões mais apetecíveis vão os mais antigos e para os pincéis, desculpem o termo, vão os mais modernos. Mas agora, só irem voluntários é que eu ponho esta questão que é esta, é que eu julgo que isto é incompatível ou põe em causa a essência da condição militar. Eu, como piloto civil, aqui há pouco tempo, tive a ocasião de transportar um batalhão menos ou uma companhia mais, parece que hoje em dia a diferença é pouca, para Tulsa. E durante o embarque sucedeu este caso espantoso, que foi um aerotransportado ter desistido de embarcar durante o check-in. E foi-se embora. Portanto, eu, em vez de levar 190, levei 189. Bom, e isto, por espantoso, é permitido por lei. Ora bem, como os mancebos vêm para o serviço militar como voluntários, há aqui um duplo voluntariado, que é eles virem para a tropa como voluntários e, à partida, estarem aptos a cumprir todas as missões, e um segundo voluntariado, que é depois, quando há uma missão qualquer, eles se voluntariarem. E eu pergunto, porquê é que não pode haver um terceiro ou um quarto voluntariado? Isto é, a rapaziada chega a Tulsa ou à Bósnia, não é? E uma semana depois, o comandante de companhia recebe, ou o comandante de batalhão, recebe uma ordem que é ir fazer uma patrulha no ponto de cota XPTO, e porque aquilo também não há de escolher como voluntários os homens que querem ir. Onde é que se põe a fronteira disto? Como é que se compatibiliza isto com a essência da condição militar? Se eu, por acaso, em vez de ter desistido um que eu tivesse levado para Tulsa, tivessem levado 30, mantinha-se a situação na mesma, a missão cumpria-se. Eram estas duas grandes questões que eu gostava de colocar. Muito obrigado. Sim, sim. Sim, sim, por favor. Muito obrigado. O meu nome é Miguel Matos Chaves, sou auditor de defesa. Sr. General, e sobretudo Sr. General, porque é militar, o Sr. António Vitorino não é militar, e há alguma coisa que me vem a fazer um pouco de confusão como cidadão há uns anos a esta parte,
que é exatamente aquilo que o Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira agora aqui explicitou. Isto é, o país assume de uma vez por todas que precisa de Forças Armadas ou não precisa de Forças Armadas. Agora, estamos com estes discursos dúbios de ter umas coisas parecidas com Forças Armadas a quem não são dados meios de operação, nomeadamente, o Sr. General falou aí no transporte de tropas para a Bósnia. Obviamente que ainda temos uma companhia de bandeira, mas se for levado à prática o economicismo vigente em alguma classe política e em alguma classe de cidadania portuguesa, se for levado ao limite da privatização da TAP, pura e simplesmente as nossas forças ficam com uma minoridade de capacidade de deslocação por falta de companhia de bandeira. Por outro lado, a Força Aérea Nacional perdeu os seus meios de transporte próprios, porque também a nível dos 130 e dos Boeing que existiam na Força Aérea, eu fui transportado numa altura, não nas forças expedicionárias, mas nas forças de missão de soberania, fui transportado num desses meios, a Força Aérea perdeu esses meios. Ou seja, a capacidade de transporte tático e estratégico das nossas Forças Armadas praticamente não existe. E a questão que se põe é esta. Vivemos num tempo anormal em termos europeus, 60 anos de paz, em termos da Europa sem conflitos de alta intensidade, é uma normalidade em 10 mil anos de história. Será que estamos convencidos que isto é para durar sempre, mesmo com as potencialidades de conflitos geradas pelo Norte de África e pelos conflitos intercivilizacionais? Será que pensam a classe militar e a classe civil que isto é uma inevitabilidade, a paz e a um dado adquirido? É que aquilo que tem mantido a paz no seio do território europeu é o Estado Social, não é a União Europeia. Eu gostava que o Sr. General comentasse isto, porque eu estou a ver isto como cidadão civil, estou a ver isto tudo por mau caminho. Por um lado, as Forças Armadas não, pura e simplesmente, demitem-se um pouco de reclamar aquilo que é necessário para a manutenção da soberania e, por outro lado, os decisores políticos, acolitados por alguns decisores económicos, tomam medidas complicadas em termos de manutenção de soberania. Muito obrigada. Em relação à questão do enquadramento económico, de facto, durante os 2 anos em que eu acompanhei a missão na Bósnia, nós fizemos uma tentativa de motivar um conjunto de empresários portugueses para que se deslocassem à Bósnia, tentando, sobretudo, beneficiar do facto de, à época, as adjudicações de um conjunto de reconstrução de infraestruturas essenciais para as quais a nossa indústria da construção civil estaria, em princípio, habilitada, as decisões sobre essas reconstruções de infraestruturas serem tomadas pela administração internacional que, na prática, estava instalada na Bósnia-Herzegovina. Essa tentativa foi feita, mas não encontrou grande resposta por parte da iniciativa privada, na medida em que se considerou que o grau de risco e de imponderabilidade desse tipo de empreitadas não traria compensações de ordem económica. Portanto, a resposta que eu lhe posso dar é que nos 2 anos de que eu tenho conhecimento, foi a economia que se virou contra a economia para explicar, e como tem tendências empresariais, não é? Foi a lógica da gestão empresarial que prevaleceu, dizendo, numa análise custo-benefício, o grau de risco não compensa o esforço do investimento. Essa tentativa, de facto, foi feita já no 2º ano, mas não teve grande resultado. Não posso responder-lhe, de facto, a partir de 1997. Sobre a questão do voluntariado, o critério que foi seguido, tanto para as missões em África como para as missões na Bósnia, foi o de que a força a compor não poderia manifestamente partir do serviço militar obrigatório, isto é, dos efetivos que prestavam serviço militar obrigatório, porque, como recordou o Sr. General Cerqueira Rocha, à época estava reduzido a 4 meses
e entendia-se que 4 meses não eram suficientes para dar o treino e a preparação necessária para poder envolver neste tipo de missões pessoas, mancebos, para utilizar a expressão, do serviço militar obrigatório. Portanto, o primeiro limiar é de que a força teria que ser uma força constituída por voluntários e contratados. Em segundo lugar, esse é o padrão que também é seguido em relação a todas as forças dos países europeus que participam neste teatro de operações. O Sr. Tenente-Coronel tem o direito de ter todas as opiniões que quiser sobre os políticos, felizmente isto é um país livre, eu não lhe vou responder nesse comprimento de onda, nem às considerações colaterais que fez a esse respeito. Não é para isso que estamos aqui. De todo modo, devo dizer que a verificação do duplo voluntariado, antes de ser uma decisão do poder político, foi uma prática seguida pelo comando militar direto da Força, por entender que esse elemento era fundamental para garantir a coesão e a operacionalidade da Força. E, portanto, se quiser criticar um político, criticá-lo-á pelo facto de este político, que está à sua frente, ter conestado o critério prático que foi utilizado pelos comandantes diretos da Força, tendo em linha de conta que, como disse o Sr. General Cerqueira Rocha, como diretriz permanente, essa questão só foi introduzida a partir de março de 1996, e o aprontamento da Força foi feito em 1995 e entrou no Teatro de Operações em janeiro de 1995. Uma última nota sobre a questão dos transportes. Bom, eu não sei se o acompanho na ideia de que a manutenção de uma empresa de transporte aéreo de bandeira é um pressuposto incontornável de soberania, no sentido de ser um elemento que garante o transporte de forças militares. Porque nós, quando precisámos de fazer a deslocação das forças para a Bósnia, fizemos-lo de facto num Lockheed da TAP, mas o Lockheed já não estava no ativo, estava para venda e era utilizado em voos charter. E o problema do transporte, da projeção de força, é um problema comum a todos os países europeus, não é um problema exclusivo de Portugal. Que eu saiba, à escala global, apenas os Estados Unidos da América têm uma capacidade efetiva de transporte. Há quem diga que os ingleses, com um pouco de habilidade, também lá chegam, mas eu creio que a regra, cada vez mais, é de que o transporte para projeção de forças não pode ser autossustentado, isto é, não é a força aérea de cada país que pode assegurar isso. Portanto, infelizmente tivemos agora um exemplo, há poucos anos, trágico, que foi o caso de um transporte de militares espanhóis da Força Aérea que utilizaram um avião Antonov de uma empresa privada ucraniana, que depois se despenhou e que levou à morte, salvo erro, de 140 militares espanhóis. Eu creio, contudo, que tem razão num ponto. Há aqui uma questão sensível do ponto de vista do planeamento militar, que várias vezes discuti isto, já não na capacidade de Ministro da Defesa, mas na capacidade de Comissário Europeu, e existe um projeto de criar uma pool comum de transporte estratégico a nível europeu. Porque, de facto, se virmos bem as coisas, as necessidades de projeção de forças por parte dos Estados-membros não são permanentes. Isto é, não são todos os dias do ano. Há períodos de pico, há períodos de concentração, é aí que tem que haver uma capacidade estratégica mínima para responder a uma situação de emergência. Se tivermos uma força de reação rápida que tem que ser aprontada, que tem que estar com capacidade de intervenção a 60 dias agora, não é? Se eu não me engano nos números, de que é que me interessa ter uma força a 60 dias se eu não tenho a garantia de que no fim desses 60 dias eu consigo projetá-la para o teatro de operações. Portanto, o que está neste momento a ser estudado no âmbito da Agência Europeia de Defesa é criar uma pool para transporte estratégico que pode compreender aviões militares e aviões civis
com uma espécie de reserva prioritária, na eventualidade de ser necessário deslocar os 30 mil homens que constituem essa força de reação rápida para um teatro de operações. Só 2 ou 3 elementos. Relativamente ainda às contrapartidas, enfim, eu diria que não são certamente os 80 milhões de contos nestes 10 anos, porque aqueles cerca de 8 milhões de contos foi no primeiro ano em que os encargos foram maiores, o efetivo foi maior, o transporte foi mais exigente, houve equipamentos que depois se mantiveram no teatro de operações e aquilo baixou para cerca de 5 milhões de contos, 5 milhões de contos por ano. Eu falo até 1997, quando eu saí e me reformei. Daí para cá não desejo fazer comentários porque não tenho elementos concretos. Contudo, para o Exército, na altura, houve algumas contrapartidas próprias em termos de equipamento. Quer dizer, se não fossem essas operações, e já tinha sido para a África, para a ONU-MOS e para a UNAVEM 3, a mesma situação, nós fomos para Moçambique com um batalhão de transmissões e para Angola com uma companhia de transmissões e uma companhia logística que levava equipamento moderno e que ombreava com o equipamento dos outros países amigos que nós apoiámos, especialmente o sensível e dispendioso material de comunicações, transmissões, que era um material, inclusivamente, de criação e produção nacional. Bom, e, portanto, e quando foi para a Bósnia, eu até por graça, quando estava em reunião com os meus generais, diziam: vocês acreditem que estas operações também são pequenas leis de programação militar. E são. Porque, nessa altura, apesar de tudo, a primeira lei de programação militar já tinha sido realizada e o início da segunda. Já tínhamos modernizado com algum material, embora ligeiro, nessa altura, mas fizeram-se algumas aquisições e melhorias que se mantiveram e proporcionaram ao Exército a continuação do êxito das operações ao longo dos anos e que sem isso não era possível. Eu acho que é uma contrapartida desse encargo financeiro. Quanto ao voluntariado, eu também não acrescento muito mais ao que disse o Dr. António Vitorino, a não ser o seguinte: o facto de serem todos voluntários não quer dizer que eu não nomeasse por imposição se não fosse assim. Isso aconteceu. Quando eu disse que eram todos voluntários, estou-me a referir a uma grande maioria. Já tinha acontecido para a África, nas unidades de transmissões e logística. Quer dizer, fazia-se o convite, como sempre se fez em muitas situações, até no tempo das guerras em África, e apareciam mais voluntários. Por exemplo, em algumas especialidades, como a do Serviço de Saúde, eu não tive dúvidas nenhumas em impor a nomeação por imposição de pessoal do quadro permanente. Quanto ao transporte, também eu não diria, não tenho mais nada a dizer. Hoje, a não ser os Estados Unidos, apenas a França, julgo eu, a Inglaterra e a Alemanha terão alguma capacidade intermédia de transporte e portanto, há sempre que recorrer ao fretamento dos aviões de cada país ou de uma pool de aviões também. E, portanto, enfim, a nossa Força Aérea, apesar de tudo, para os nossos efetivos, faz milagres, como fez, e é capaz de assegurar, numa primeira fase, esse transporte. Muito obrigada, Dr. António Vitorino. Muito obrigada, General Cerqueira Rocha, pela brilhante participação neste debate. Nós vamos para intervalo e regressamos dentro de cerca de 10 minutos com o General Fontes Ramos e o General Maris Fernandes.